Olá, sou o pastor Arlan Oliveira e é com muito prazer que nós estamos aqui na nossa quarta aula e última aula. E se você ainda não me segue no Instagram, eu te convido, esteja lá junto comigo, PR Arlan Oliveira. E eu tenho alguns vídeos lá que pode te abençoar, tenho certeza que você será edificado. Me siga lá. E eu quero falar nessa última aula a respeito dos tipos de oração. Eu tenho certeza que algumas dessas orações aqui, com certeza você pratica, mas eu quero relembrar e talvez trazer alguma novidade para você. Mas antes disso, quero fazer a oração que nós fazemos sempre no início, amém? Feche os seus olhos. Pai, eu oro abençoando os meus irmãos, cada um desses que estão assistindo. Eu oro para que eles possam desenvolver o entendimento, ó Deus, de orar conforme a necessidade deles. Sabemos, ó Deus, que há um tipo de oração para cada momento, e que eles possam então compreender, mas tendo a ousadia de saber que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Como filhos, nós temos, ó Deus, esse acesso ao Senhor, e que eles possam, cada dia mais e mais, serem guiados pelo Espírito, ó Deus, e crescer nessa vida de intimidade, nessa vida de oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como nós já falamos, a oração é o meio pelo qual o Senhor relaciona conosco. E de repente você fala, pastor, mas então quais são os tipos de oração? Você pode, nós temos, de repente a mais comum que as pessoas conhecem é a petição, que é uma oração que é voltada para você, que você se achega diante de Deus e pede. É errado pedir? Não, não é errado pedir. Tem outra oração que alguns falam, mas a oração muito boa também, importante, é a intercessória. Realmente, a intercessória é uma oração que o Senhor nos chamou para intercedermos, pelas pessoas, pelos irmãos e para que outros sejam salvos. É uma oração poderosa? Sim. Temos a oração na qual nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus. E olha só o que diz o texto, projeta para nós aí, Efésios, capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aqui diz, pode voltar lá, deixa no versículo 18, e diz, com toda oração e súplica. Então tem tem vários tipos de oração. Então devemos orar, da maneira, existe uma maneira correta pela qual você deve orar naquele momento. Você tem que perceber e ser impelido pelo Espírito. Tem hora que você tem que pedir, tem hora que você tem que interceder, tem hora que você tem que dar ações de graças, tem hora que você tem que louvar, tem que adorar, tem hora que você tem que consagrar, tem hora que você tem que entregar, tem hora que você tem que orar em línguas. Então, há várias maneiras, mas o Senhor nos deu armas. Eu creio que cada um desse tipo de oração é uma arma poderosa no mundo espiritual. Então, para que a sua oração, você possa desfrutar de oração respondida, você tem que orar de acordo com aquilo que é necessário. Então, se é tempo de guerra, até a hora que você tem que colocar as mãos para baixo e orar, repreendendo o diabo na sua vida. Mas tem hora que não é tempo de guerra, tem hora que é levantar as mãos para os céus e agradecer pelo aquilo que o Senhor fez na sua vida. E na medida que você ora dessa maneira, você vai ver orações sendo respondidas na sua vida. Agora, aí você pode falar, nossa, pastor, então quer dizer que eu posso orar de um jeito errado e Deus não vai escutar? Calma, entenda que você é filho e que Deus sabe a sua maturidade. Então Ele vai entender aquilo que você quer falar para Deus, com certeza Ele vai entender. Eu tenho uma filhinha pequena, ela tem 2 anos e meio agora. Então, ela pede algumas coisas, a priori talvez eu não entendo, mas aí eu peço para ela, falo, me mostra, e aí acaba que ela me pega na minha mão e vai lá e me leva até aonde ela quer. E de repente ela quer que eu pegue um biscoito para ela, uma bolacha, algo assim, mas eu entendo. Ela, da maneira dela, eu compreendo. Agora, claro, o que o Senhor espera de nós? É que possamos crescer e amadurecer e fazermos conforme alguém que é maduro espiritualmente e discernir em todo o tempo como nós devemos orar. Então, a primeira oração, o primeiro tipo de oração que tem,
né, nós falamos que existem 3 níveis de oração. Uma é quando você ora tendo Deus como centro. Outro tipo de oração é quando você está como centro. E tem um outro tipo de oração, que é a oração para o próximo, que é a oração intercessória. Então, né, no primeiro nível, que é quando você ora, quando Deus está no centro das nossas orações. Essas orações, elas são dirigidas a Deus, né, visando, né, o próprio Senhor, o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele nos tem feito. E a primeira oração que eu quero falar para vocês aqui, tendo Deus como centro, é ações de graça. Irmãos, tem dia que é uma oração poderosíssima. A multiplicação dos pães foi uma oração de graças, de ações de graças. Jesus pegou o pão, partindo o pão, disse, graças te dou. E houve uma multiplicação. Uma oração curta. Né, que de repente você fica achando que a oração tem que ser sempre longa. Para ser poderosa tem que ser longa. Não, ela pode ser curta. Pode ser longa? Pode ser longa. Tem um relacionamento. Mas tem momentos que pode ser uma simples oração, uma oração curta, uma oração de graça. É quando você é grato por Deus, quando você reconhece Deus em tudo. E é uma oração no qual você sai do centro e coloca Deus no centro. É quando você coloca, o Senhor Jesus e a obra dele no centro. Você agradece a Deus. Fala, Senhor, o Senhor tem feito tanto na minha vida, eu te dou graças, porque eu sei que não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com o Senhor. Eu sou grato pela obra consumada lá na cruz. E quando você faz isso, eu tenho uma expressão, tem uma frase minha, que eu falo muito. Oração sem a graça é sem graça. Essa aí dá para você colocar no seu Instagram, né? Oração sem graça, oração sem a graça, ela é sem graça. Então, é importante você ter esse aspecto, né, de gratidão. Né? Eu sei que a graça, né, quando nós falamos graça, tem várias facetas, né? Graça, favor imerecido, mas quando você está cheio de gratidão também, é isso. E a gratidão correta é porque quando você reconhece que você não tem mérito nenhum e Deus fez na sua vida. Muitas vezes eu começo, né, agradecendo, eu paro e agradeço, Senhor, obrigado. Ah, Senhor, obrigado. Como eu sou grato ao Senhor pela minha casa, grato ao Senhor por eu nascer de novo, grato ao Senhor, né, simplesmente porque eu tenho uma vida eterna ao seu lado, sou grato a Deus pelo ministério no qual eu estou, tendo o pastor Luiz como, né, o meu líder, né, ali me ensinando o Evangelho, como mestre que né, trazendo, né, o Evangelho de uma maneira muito clara. Eu sou grato a Deus e aí eu vou colocando. Ações de graças é poderoso. A gratidão é coisa que tem no céu. É algo poderoso. Né? Tem outro tipo de oração que você pode fazer também, a oração é de louvor. Né? É quando você expressa louvor a Deus pelo que Ele faz. Louvar é reunir todos os feitos de Deus e expressá-lo, né, com palavras, numa atitude, né, de louvor ali ao Senhor, por tudo que Ele faz. Eu louvo o Senhor porque o Senhor tem feito tanto na minha vida. Então, isso é poderoso, isso abre os céus. Quando você louva a Deus, né, nós vemos inúmeras orações da Bíblia, né, nós vemos lá o apóstolo Paulo e Silas, olha só quão poderoso que é. Eles estavam na prisão, debaixo, né, por volta da meia-noite, um horário mais terrível, e eles já tinham sido castigados, estavam numa masmorra, num ambiente inóspito, algo terrível lá, mas o que eles decidiram fazer? Eles não fizeram nem guerra espiritual. Olha, pensa bem como que o Espírito dirigiu eles. Eles não fizeram guerra espiritual. Eles começaram a louvar um cântico, e louvando a Deus, por meio daquele cântico, porque louvar não é apenas um cântico. Tem cânticos que louvam a Deus? Sim. E eles começaram a cantar, a louvar a Deus, e de repente a prisão teve as suas portas quebradas, as correntes quebradas, e eles saíram, foram libertos. Então muitas vezes você não vai fazer guerra, tem uma situação difícil que está te prendendo, está te travando ali, o diabo tem te oprimido, o que ele espera de você? Ele espera a murmuração. E aí você começa a louvar a Deus, reunindo ali todos os feitos de Deus na sua vida. É poderoso, você louvando a Deus por Ele ter te libertado, louvando a Deus pelas coisas que Ele já operou financeiramente, ministerialmente na sua casa. Isso sobe aos céus, como um aroma agradável. Mas lembre-se, sempre entendendo que é Cristo que fez por nós. A obra é consumada.
Tem um outro tipo de, né, tem ações de graças, tendo Deus como centro, louvor, e por último tem a adoração. É o tipo de oração, né, que exalta a Deus pelo que Ele é. Né? É quando você declara aquilo que Deus é. E quando você simplesmente engrandece, reconhece que Ele é divino, que Ele é santo. Eu gosto muito de orar dessa maneira, falando dos atributos de Deus. Que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Deus é o amor. Eu adoro o Senhor pelo que Ele é. Ele é paz, Ele é luz. Muitas vezes eu oro assim, falo, Senhor, o Senhor é o amor. Ah, como é bom ser teu filho, como é bom te adorar, como é bom ser amado pelo Senhor. O Senhor é esse Deus que é o amor. O Senhor simplesmente não nos ama, o Senhor é o amor. E você começa a falar dos atributos de Deus. Uau, isso é poderoso. Experimente um dia orar simplesmente os atributos. Os nomes de Deus, algo que eu gosto muito. Muitas vezes eu começo a colocar ali, né, que o Senhor é o meu Pai que está no céu, que o Senhor é o Manuel, Deus conosco, que o Senhor é o Espírito Santo, que é o ajudador, que me ajuda em todas as minhas necessidades. O Senhor é o eu sou, que me supre. O Senhor é o meu pastor, que cuida de mim, da sua ovelha. O Senhor é o meu Criador. O Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura. E eu vou declarando os nomes de Deus. Puxa aí, de repente, na internet, né, imprima lá os nomes de Deus e ore um dia, simplesmente orando esses nomes. Né? Ore os atributos, que Ele é eterno, né, que Ele não passa, que Ele não tem início, não tem fim, que Ele é o alfa e o ômega, que Ele é único, que Ele é perfeito, que Ele é fiel. Oh, como eu gosto de orar, né, pedindo, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa entender que o Senhor é fiel. O Senhor falou e o Senhor cumpre. Né? Eu não fico baseado na minha fidelidade, mas na fidelidade do Senhor. Tem um outro tipo de oração também, né, quando nós temos nós como centro. E você pode, né, o diabo te lança uma seta, mas você é muito egoísta. Não, querido, ore, peça, Deus ama que nós peçamos a Ele. Tanto é que a palavra de Deus diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então é muito importante você, né, orar, né, pedindo a Deus, recorrendo a Deus. Quando você pede a Deus, você está dizendo que Ele é Deus na sua vida, que Ele é suficiente, que Ele é quem te dá todas as coisas, que Ele é poderoso, que Ele é bondoso. Quando você chega diante de Deus sabendo que você não é e que Ele é, uau, isso é poderoso. Ele quer que nós vivamos a nossa vida comendo da árvore da vida. O que é isso? É depender dEle. Então todas as coisas que tem, se alguém falar, olha, você tem isso, você tem aquilo, fala, meu irmão, tudo que tenho veio do céu. Como diz a palavra de Deus em João capítulo 3, verso 27, nada tem o homem se do céu não lhe for dado. Então, como que eu faço? Eu peço. Peço em nome de quem? Em nome de Jesus. Confiado na obra dele. Na graça, pela graça mediante a fé, eu sou salvo. Pela graça mediante a fé, eu aproprio de todas as bênçãos que eu necessito. Para cumprir com o chamado de Deus na minha vida. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em Cristo Jesus, Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades. Olha só o que a palavra de Deus diz. Então você pode chegar em paz. Se achegue no trono da graça, sabendo que você não merece, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados. Olha, experimenta um dia. Eu sei que não estou falando para você pecar, mas no dia que você pecar, se achegue diante de Deus e fala, Senhor, eu não mereço, mas dá para mim. Aí você fala, mas eu não vou pedir dinheiro porque meu coração pode se corromper. Então pede a Deus, fala, Deus, me dá um coração também. Aliás, Ele já te deu, você só precisa saber disso. Mas se eu fizer algo de errado, fala, Senhor, livra-me do mal, livra-me da tentação. Olha só, o Senhor é a nossa fonte. Né? Então, nós devemos pedir a Deus. Né? Faça um pedido, sim, a Ele, seja específico. Mas também não precisa entrar naquela paranoia de falar exatamente todos os detalhes, não. Fique em paz. Deus sabe, né, até de coisas que você nem tem noção do que pode agradar a você, mas peça a Deus. Deixa o Espírito te guiar. De repente você tem uma necessidade financeira, peça a Deus. Olha, irmãos, já tenho cada experiência, não dá para eu poder ficar falando das minhas experiências aqui, porque senão o tempo passa. Mas eu tive experiências assim de muitas vezes. Teve um dia em especial, eu deixei minha filha
esposa estava viajando e eu peguei minha filha, né, meus filhos, deixei eles na escola. E aí, na hora que eu deixei os meus filhos e desceram, eu vi uma criança chegando fantasiada. Aí, na hora, o Espírito Santo me mostrou. E eu falei, gente, tinha algo ali. Me chamou a atenção a fantasia. Deus fala com a gente assim. Depois eu quero fazer algumas aulas falando a respeito, né, dessa questão de como Deus fala com você, né, desse dom profético também, eu fluo nesse dom. E aí, na hora, eu percebi que Deus queria falar comigo, mas eu, da correria, desatento, eu vi a menina, uma criança chegando de fantasia, olhei, peguei minha filha, deixei, aí passa um pouco, a minha esposa liga, falando, olha, o pessoal da escola me ligou aqui falando que tinha que trazer fantasia e eu esqueci, meu bem. E eu falei, olha, meu amor, eu tenho agora um compromisso, eu não tenho condição, eu ia dar aula, falei, eu vou ter que ir para a aula. Eu falei, Senhor, nossa. E aí minha esposa falou, nossa, ela ficou tão triste. Pegou a professora, ela novinha, não consegue falar direito, pegou a professora e levou lá na mochila dela, porque viu todas as outras crianças pegando, né, na mochila ali a fantasia, ela achando que a dela estava lá. Levou a professora lá e não achou a fantasia dela. E aí, na hora, eu falei, oh Deus, resolve isso para mim, eu não consigo. Pasme, fiz uma oração, sim, pedindo a Deus. Fiz uma petição, de algo simples. Queria agradar minha filha. Você fica achando que tem que pedir só coisas grandes. Não, você pode pedir coisas simples também. Aí passa um pouco, a minha esposa liga para mim e fala, meu bem, olha só, eu estava falando aqui, tinha uma irmã do meu lado, que ouviu eu falando isso, ela tem uma loja de fantasia, ela, né, de materiais para festa, e aí ela ligou lá para o funcionário, né, a Hiperfesta do Zé Hermínio da Cláudia, e aí a Cláudia ligou para a funcionária da festa e falou, eu quero que você pegue uma fantasia, tem uma fantasia desse tamanho? Tem, pega lá, leva lá na escola. De repente, chega uma pessoa lá, entregou uma fantasia para minha filha, e ela super feliz, ficou rindo, ficou assim, foi um dia de princesa, uma fantasia de princesa mesmo. Uma coisa pequena, eu pedi a Deus, Deus satisfez. Então, não tem nada pequeno demais que Ele não possa fazer por você e também não tem nada grande demais que Ele não consiga fazer para você. Então, simplesmente, peça. E o mais lindo, sabe o que é? É porque quando você vê coisas pequenas acontecendo, também é poderoso. Porque você fala, nossa, meu Deus me ama tanto e Ele é tão gracioso comigo que mesmo eu não merecendo, eu peço coisas pequenas e Ele satisfaz. Pequenos detalhes. Isso mostra o amor de Deus por nós, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. E só quem ama está preocupado com detalhe. E Deus quer cumprir com cada um desses detalhes que você tem no seu coração. Né? Então, quando você pede, né, crendo, não no que você faz, mas crendo na graça, você vai receber. Né? Quando você crê, você desfruta de um milagre. Outro tipo de oração que você pode fazer, né, tendo você como centro, é consagrando e dedicando a algo. Então é quando você tem uma atitude de submissão à vontade de Deus. É quando você, né, não sabe exatamente o que é a vontade de Deus, você fala, Senhor, que seja feita a tua vontade, eu consagro, né, me disponho a conhecer e a seguir a tua vontade. Né? Ou de repente, quando você entrega algo, tem a terceira oração, que é quando você entrega. Que é a transferência de um cuidado, de uma inquietação. É quando tem uma situação que não está resolvida, você fala, Senhor, eu entrego essa situação nas tuas mãos. De repente, pais, você que está me ouvindo aí, que você é pai, tem um filho que está num caminho errado, importante você fazer uma oração. Não é que você está se preocupando com ele, não, mas você está descansando. Fala, Senhor, eu entrego, eu descanso. Eu descanso do Senhor. Sei que o Senhor vai fazer na vida do meu filho. Eu entrego ele. Eu tenho certeza que o Senhor fará na vida dele. Né? Outro tipo de oração, que é o terceiro tipo, a primeira é quando Deus está no centro, que é ações de graças, louvor e adoração. A segundo tipo de oração é quando você está no centro, petição, né? Quando você entrega e você também consagra. E o terceiro tipo de oração é quando você coloca outras pessoas, quando você intercede. Né? E aqui então nós vemos, né, Deus nos chamando para interceder por outras pessoas. Nós somos reis e sacerdotes. E o sacerdote tem essa postura de interceder, né, de levar a necessidade do próximo a Deus. Isso é muito poderoso. Te lembro de um momento no qual Jó orou em favor dos amigos que tinham acusado ele. Na medida que ele orou pelos amigos que não mereciam, e ele também não merecia, ele orou por eles, mesmo não tendo, ele orou abençoando eles. Deus fez na vida deles e automaticamente fez na vida de Jó.
Então, muitas vezes, quando você é colocado para interceder em favor dos outros, Deus está fazendo na sua. Olha que coisa poderosa. Quando você se dispõe a guerrear a guerra de outros, a estar ali junto, pleiteando a causa de um irmão, de uma irmã, isso tem poder. Tem um tipo de oração também que você pode, e essa intercessão é um tipo de guerra. Você pode interceder também, fazer guerra espiritual para com você? Sim, mas você também pode fazer guerra espiritual para com o outro. Entenda, quando você faz guerra, você está destruindo as obras do diabo. É quando você ordena para que tudo aquilo que de mal está acontecendo caia por terra. É quando você repreende uma enfermidade. Você fala, enfermidade, sai em nome de Jesus da vida do irmão. Enfermidade, sai em nome de Jesus da minha vida. E nós temos a mania aqui de orar com as mãos estendidas para baixo, quando a gente vai fazer esse tipo de oração de guerra. Porque nós entendemos que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assentados com Cristo Jesus. E de lá de cima, do terceiro céu, nós comandamos contra toda a obra do diabo no segundo céu e aqui na terra, repreendendo. Nós estamos acima e por isso nós estendemos as mãos para baixo e repreendemos em nome de Jesus que toda obra de Satanás seja desfeita. É um tipo de oração. Mas tem um outro tipo de oração que eu gosto muito, que é quando eu oro a palavra. Quando eu pego a palavra e oro ela. Muitas vezes eu pego textos e leio textos assim. É muito poderoso quando você lê a Bíblia, orando a Bíblia. Por exemplo, aqui, um texto está aberto aqui, Efésios capítulo 5, verso 18. Você pode pegar um dia a Bíblia e orar dessa maneira. E não vos embriagueis com vinho. Eu não me embriago com vinho no qual há dissolução, mas eu encho do Espírito. Senhor, eu não vou me embriagar com as coisas desse mundo, com o vinho desse mundo, mas eu vou me encher do Espírito Santo. Senhor, não vou me embriagar com as paixões dessa terra, com o entretenimento. Senhor, Deus, eu vou desfrutar de todas essas coisas, mas nada vai me ter. Eu não vou mergulhar nesse estilo de vida. Eu vou me embriagar no Espírito Santo, vou me encher do Espírito, falando entre vós com salmos. Eu vou falar salmos. Eu vou pegar os salmos e vou falar. Eu vou falar a tua palavra, porque eu sou esse que estou aqui para liberar e ligar na terra e no céu a tua palavra. E aí você começa a orar a palavra. E aí você vai entoando e louvando com o coração ao Senhor, com hinos e cânticos. E você começa a cantar, e você começa a orar a palavra. Isso é poderoso. Quando você ora a palavra, você ora perfeito. Quando você ora a palavra segundo o entendimento da nova aliança, você ora perfeito. E é um orar meditando. Você lê o texto bíblico, você pode só ir no texto, mas devagarzinho pensando. Mas você também pode ler o texto, uma frase, e ali ir colocando as implicações. Uma meditação falada. Meu irmão e minha irmã, se você nunca fez isso, eu te recomendo. Isso é extraordinário e muito poderoso. Tem um livro da Madame Jean Guion, eu recomendo esse livro. Ele já está liberado, você pode baixar ele na internet, experimentando as profundezas de Jesus através da oração. Muito poderoso. O pastor Luiz também tem livros também que fala sobre isso, você pode comprar, pode procurar no site, na livraria. Tenho certeza que você será muitíssimo abençoado. Tem um outro tipo de oração também que eu gosto de fazer, que é uma oração contemplando o Senhor. Quando você ora a palavra, você também deve contemplar o Senhor. Você lê, você vai orando, você vai contemplando, você vai meditando, você vai permitindo esse voltar para o Senhor. Isso é extraordinário. Tem um outro tipo de oração, que é a oração em línguas. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, que o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Então, em versículo 14, 1 Coríntios 14 diz que porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, orar em línguas é poderoso. Tanto é que a igreja só começou depois que houve o batismo do Espírito Santo, no qual a evidência era a oração em línguas. Quando você ora em línguas, você não entende, sua mente fica infrutífera, mas o seu espírito ora perfeito, ele ora segundo a nova aliança, ele ora
Ele ora centralizando a obra de Cristo. E aí muitas vezes você está orando em línguas, mas você pode estar intercedendo por uma pessoa, você está orando em línguas e você está edificando a si mesmo, fortalecendo. Quantas vezes eu já me vi assim, sem condição de fazer uma oração, tamanha pressão. Pressão financeira, pressão ministerial, pressão de tudo quanto é lado. Eu não conseguia orar, o que eu fazia? Eu orava em línguas. E orava, e orava, e orava, e de repente me vi um descanso. Eu te desafio, faça isso. Faça isso, você vai ver. É algo poderoso. Quem ora em línguas, descansa. Né? A palavra de Deus diz no Velho Testamento isso. Em lábios ganguejantes, ele traz o descanso. Pelo que por lábios gaguejantes, por língua estranha, falará ao Senhor, a este povo, ao qual ele disse, esse é o descanso, dai descanso ao seu povo. Está lá em Isaías, né, falando a respeito, né, desse descanso. Né, quando você ora em línguas, há um descanso poderoso na sua vida. E também recomendo, né, você ter uma percepção, muitas vezes, que pode ser que você esteja orando em línguas e o Espírito te dá a interpretação das línguas. Geralmente isso acontece quando é para a igreja. Então, de repente você está orando em línguas na igreja, aí vem uma impressão do seu Espírito, é a interpretação das línguas que você está orando. Ou de repente alguém está orando em línguas, perceba, pode ser que aí você vai ter a interpretação daquela língua. Então esteja atento. A pessoa está orando em línguas, você tem a interpretação, você tem que se levantar e falar, porque é uma oração que vai edificar a igreja. É uma palavra profética para a igreja. Amém? Tem outro tipo de oração também. A oração como igreja. Em Mateus 18, verso 18, diz, Mateus 18, 18 diz, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se dois entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás nos céus. E aqui diz então dessa oração, onde dois estão. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então isso é muito poderoso também. Porque alguns acham que tem que orar só no quarto. Não, mas aqui nós vemos em Atos, capítulo 12, o apóstolo Pedro estava guardado no cárcere, mas a igreja estava orando incessantemente junta. É a oração do corpo, tem poder. Quando nós nos reunimos como igreja para orar, há poder naquela oração. É uma oração que ela despedaça principados e potestades. Né? Então nós devemos sempre ter esse entendimento também que é importante. Você que é casado, ora com o seu cônjuge à noite. Concorda um com o outro. Né? Na hora do almoço, ora. Né? O pastor Luiz ele pede para a gente orar por ele, né? Na hora do almoço, abençoando a vida dele. Faça isso. Isso tem poder. E tem também um outro tipo de oração que eu quero colocar aqui, que é quando você passa o dia inteiro invocando o nome do Senhor. Você pode orar, né? Talvez você não precise verbalizar, mas por dentro, em espírito, você pode estar orando. Fala, Senhor, em pensamento, Senhor, eu abençoo o fulano de tal. De repente você está conversando com a pessoa ali, você pode estar orando em favor dele. Ou simplesmente invocando. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor. De repente, em vez de você falar, murmurar algo ali, invoca o nome do Senhor. Invoca Ele, invoca. Quando Paulo fala que ele orava em todo o tempo, eu creio que era dessa maneira. Em línguas, invocando o nome do Senhor, dizendo amém, simplesmente um amém. Amém, amém é o nome de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor, louvado. Uma oração curta, graças te dou, Senhor. Você está ali, teve uma vez, estava indo para o Peru para pregar lá numa igreja, Cielos Abertos, lá em Lima, e aí eu entrei dentro do avião, né, e aí a moça trouxe um lanchezinho, e eu peguei o lanchezinho, tinha uma mulher sentada de cá, outra de cá, e aí eu peguei o lanchezinho, peguei ali um abacaxi, diferente, coloquei na boca, custei tanto. Aí eu coloquei assim, lá dentro de mim, falei, suspirei, Senhor, obrigado, graças te dou. Irmãos, eu fui cheio do Espírito, que eu comecei a chorar assim, que eu falei assim, acho que essas senhoras aqui vão olhar para mim e falar assim, esse rapaz que deve ter perdido alguém que ele ama, estava chorando, comecei a ser cheio do Espírito ali com oração de graças. Simplesmente, obrigado, oh Jesus. Simples assim.
Aí alguns falam, pastor, e orar por arrependimento? Alguns sempre têm costume de começar orando de arrependendo. Senhor, perdoa por esse pecado, por aquele outro, faz a lista. Olha, você pode fazer isso? Pode, mas com o espírito correto. De repente você errou. Hoje, né, você pode falar, Senhor, me perdoa, né? Hoje eu pisei na bola com a minha esposa, com o meu patrão, com o meu colega, meu irmão, me perdoa. Mas graças te dou, porque eu sei que o Senhor já me perdoou. Mas não fique ali, porque o que o Espírito Santo quer sempre nos lembrar é do perdão dos nossos pecados. Esse é o trabalho do Espírito. Ele não está aqui para lembrar dos nossos pecados. Se ele nos conduz, mostrando, fala, isso não é melhor. Mas o que ele quer sempre lembrar mesmo é que nós somos perdoados. Porque o perdão aponta para a cruz do Calvário. Então, quando você orar, você tem que centralizar. Né? A oração, ela tem uma relação com a graça. Porque é muita graça você falar com Deus. Tanto é que quando nós vemos lá em Esther, né, ninguém poderia chegar diante do rei Assuero e falar. Poderia morrer. Havia um cetro de justiça. Mas uma vez que Cristo morreu por nós, agora nós temos livre acesso. Então isso é graça, é muita graça eu poder falar para um Deus que é santo, alguém que é pecador e alguém que não merece. É muita graça. Por isso que a oração ela tem que estar centralizada na graça do Senhor Jesus. Né? A oração que ela prevalece é aquela que é baseada na obra do Calvário. Essa é a oração que prevalece. Essa é a oração que ela tem poder. Essa é a oração que ela é ouvida. É quando você não se achega diante de Deus confiado na obra. Né? Aí você pode falar assim, mas pastor, então, quero tirar uma dúvida aqui, né? Pastor, então, por que eu devo orar? Se eu estou na graça, Deus já me deu tudo, por que eu devo orar? Você deve orar porque você deve relacionar com Deus. Eu não falei para minha esposa só uma vez que eu a amo. Eu falo todos os dias que eu a amo. Eu não falo para minha esposa que ela é linda só um dia. Eu falo para ela todos os dias que ela é linda. Eu agradeço a Deus todos os dias porque Ele me perdoou. Não é só uma vez que eu agradeço. Não, eu agradeço ao Senhor. É muita graça. Como eu sou perdoado. Um dia medita nisso, ora. Fala, Senhor, obrigado. Olha que coisa linda. Esse sangue foi derramado sobre mim, que me traz, né? E aí você pode falar assim, mas se Deus sabe todas as coisas, por que eu tenho que orar? Porque Deus quer que a gente converse com Ele. Coloca diante de Deus as suas petições. Ele que fala. Então isso fala também, quando você pede, você está engrandecendo a Deus, você está centralizando Ele. Quando você pede, você está dizendo que Ele tem poder, que Ele pode. Quando você pede confiado na obra de Cristo, você engrandece o nome do Senhor. Né? Olha só, em Mateus 6:8 diz que o Pai sabe de todas as necessidades antes que lhe o peçais. Mas Ele fala, eu sei das suas necessidades, mas pede. Que é um relacionamento. Então, a oração é a petição, mas é um relacionamento de dependência, né? E Mateus 18:18 diz que em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Muito importante também, quando você for orar, você rejeitar todo merecimento. Rejeita. Olha só, em Hebreus diz que 11:6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Fé em quê? Na obra de Cristo. Confiado nele. Porquanto é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Mas quando nós centralizamos a Cristo. A fé em quê? A fé em si mesmo? A fé na obra sua? Não. A fé que ele é bom e que ele enviou o seu Filho por nós. Né? Trazendo a propiciação dos nossos pecados. Você pode perguntar para mim, pastor, como Deus pode ouvir a oração minha, de um pecador? Então preste atenção. Jesus curou todos aqueles que foram até Ele, mesmo eles, todos eles, sendo pecadores. Ele não curou, foram os fariseus. Quando Jesus curou ali aquele paralítico, que desceu ali pelo teto, pelos amigos, a sala estava cheia de fariseus religiosos que se achavam perfeitos, mas nenhum deles foi curado, exceto aquele paralítico. Então, realmente, você pode chegar em paz diante de Deus, sabendo que o perdão dos pecados já foi liberado para a sua vida. Essa é a graça de Deus. Né? E de repente você pode perguntar para mim também, por que algumas coisas eu peço para Deus, mas demora? Será que eu não sou, né, mesmo sendo abençoado com toda a sorte de bênção, demora porque Deus ele é soberano e Ele sabe o momento certo de te dar todas as coisas.
Eu vou dar um carro para o meu filho em nome de Jesus, para cada um deles, quando eles completarem 18 anos. Mas tem o momento certo de eu dar o carro para eles. Porque se eu der agora, não é o melhor momento. Então você precisa também confiar, saber que Deus tem o momento certo. Então é importante, muitas vezes, quando está demorando, descansa. Pode ser que quando você descansa, vem. Pode ser porque você está agitado, preocupado, como Marta, agitada. Mas quando você vai como Maria e descansa, aí a bênção pode ser que chegue. Talvez você não está recebendo só porque está uma agitação. Você não está orando confiado nessa obra consumada, confiado em Cristo, confiada em coisas que você faz. Né? E, por fim, para nós encerrarmos a nossa aula, eu quero falar para vocês de 2 orações do apóstolo Paulo que ele fez. Seria bem breve, sei que nós poderíamos falar aqui mais umas 3 aulas, mas nós vamos encerrar nessas 4 aulas. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu o livro de as cartas à igreja de Éfeso. E lá em Efésios, no capítulo 1 e no capítulo 3, tem 2 orações. E Deus achou tão importante que ele escreveu essa oração. Ele falou, gostei dessa oração, vou escrever. Escreve aí, apóstolo Paulo. A primeira oração é quando o apóstolo Paulo, né, ele ora, e o texto em Efésios já começa falando que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. E olha só, né, o que ele ora. Efésios capítulo 1, verso 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha só, fazendo oração, né? Para que o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento dele. Iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que possa se referir, não no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então aqui o apóstolo Paulo, em suma, resumindo aqui, ele ora para que cresçamos em revelação e sabedoria do pleno conhecimento de Cristo e da obra dele, para que possamos experimentar o que está escrito lá em Efésios capítulo 1. Aqui é o capítulo 1, mas está no verso 15, mas está no 1:3, para sabermos que somos abençoados com toda sorte de bênçãos, por meio de Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, crescemos em revelação e sabedoria do pleno conhecimento, do poder e da obra dele, nós desfrutamos de todas as bênçãos. Isso é no capítulo 1. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, eu não vou ler para vocês, mas ele fala, ele ora por nós, para que nós cresçamos em revelação de sabermos o quão amado nós somos. Meu querido, se tem uma oração que nós precisamos de saber, é o quão amado, quão profundo é o amor de Deus por nós, quão alto é, quão largo, quão comprido é, as dimensões do amor de Deus. Não há nada que você faça que ele vai deixar de te amar. Não há um lugar mais longe que ele não venha a te achar e derramar do amor dele por você. Então, o apóstolo fala para que nós devemos crescer em revelação, né, de Cristo e da sua obra, em revelação do amor de Deus. Se tem algo que pode mudar a sua história, é quando você tem revelação dessas verdades. Então, experimenta um dia, orar, pega esses textos, está lá em Efésios capítulo 3, Paulo orando novamente pela igreja. Efésios é um livro que fala da igreja, é um livro elevado, né? O livro de Romanos é um livro mais profundo. Efésios é um livro super elevado que fala da igreja do Senhor. E ele fala para que nós precisamos de entender, temos revelação de Cristo, da obra dele e do quão amado nós somos. Experimenta orar isso, eu tenho certeza que você será poderosamente edificado. Amém? Um grande prazer estar com você nessas 4 aulas. Meu nome é Arlão Oliveira. Né, me siga lá no Instagram, PR Arlão Oliveira, e depois me dê um testemunho, né, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo na sua vida, por meio dessas aulas, porque eu tenho certeza que o Espírito vai operar muito além do que eu falei para vocês. Amém? Feche os seus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Pai, eu te louvo e te agradeço em favor de cada pessoa, de cada irmão que assistiu essas aulas. Eu peço que o Senhor vá muito além, o Espírito,
vai muito além daquilo que eu falei. Que o Senhor possa abrir os olhos, que eles possam crescer em revelação, em sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Que eles possam compreender essa obra poderosa que marcou a humanidade, a cruz de Cristo, que marcou a criação. Que eles possam crescer e entender que essa é a prova do amor. Ó Deus, que eles possam lançar fora todo medo por meio dessa comunhão com o Senhor, que eles vão desfrutar do amor de Deus e vão lançar fora todo medo, sabendo que o Senhor nos amou primeiro, mesmo sabendo que nós éramos pecadores e falhos, mesmo assim o Senhor nos amou e enviou o teu Filho em propiciação pelos nossos pecados. Que hoje nós podemos nos achegar confiadamente na justiça que procede de Cristo, pela graça mediante a fé, eles possam avançar nesse relacionamento e apropriar de toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Um grande abraço, Deus te abençoe.